Entra ano, sai ano e cada vez mais eu fico sem palavras para descrever Manuel Neuer. Assim, eu tento, mas a única coisa que vem na minha cabeça é impressionante. Porque assim, um goleiro com 40 anos de idade, toda temporada prova e comprova o porquê é um dos melhores goleiros da história do futebol. Não é dos tempos modernos, mas é de toda a história. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo, que é justamente sobre a vitória do Bayern de Munique contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. O Bayern de Munique foi até a capital da Espanha e venceu por 2-1, abriu vantagem nas quartas de final da Champions League 2025-2026. Antes disso, gostaria de agradecer você que se inscreveu aqui no canal, que deixou o like, que compartilhou os dois primeiros vídeos. Gostaria de realmente agradecer e pedir para você ficar aqui comigo. Teremos muito mais conteúdos vindo por aí, não só de futebol goiano, mas agora de futebol internacional e depois de futebol nacional também. Vou dar uma mexida aqui no cenário para ter uma coisa, né, menos sem graça. Vou também procurar uma iluminação melhor. O áudio já está melhor nesse vídeo em comparação aos dois últimos. Então é isso, agradeço cada vez mais vocês pela parceria. Bom, o Real Madrid recebeu o Bayern de Munique na tarde de hoje no Santiago Bernabéu e acabou saindo derrotado por 2-1, tá? O Bayern conseguiu vencer, conseguiu aniquilar, entre aspas, o fantasma do Santiago Bernabéu e conseguiu abrir uma boa vantagem nesse duelo. Bom, foi um confronto com dois times opostos na estratégia, né? Duas estratégias que ficaram bem claras ao longo do jogo. O Bayern de Munique tinha a estratégia de atacar, de trocar passe, de pressionar a saída de bola do Real Madrid e aí tentar, no erro do adversário, gerar os espaços. E o Real Madrid, o contrário, né? O Real Madrid soube sofrer, soube se defender e aí no contra-ataque, no erro do Bayern de Munique, achar os espaços, principalmente com o Vinícius Júnior e com o Mbappé. Vou começar falando do time vencedor e depois a gente fala do Real Madrid, porque o jogo foi um jogo com vários momentos, né? Os dois times tiveram oportunidades, tiveram chances. Mas o Bayern de Munique começa muito bem. O Bayern de Munique no primeiro tempo abre o placar num erro do Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior acaba errando, o Olise recupera a bola, o time troca passes muito rápidos e o Gnabry encontra o Luiz Dias, que manda para o fundo do gol. E aqui eu quero destacar o jogo que o Olise fez, para mim foi o melhor jogador de linha, porque vai ter um capítulo à parte para o Neuer, mas assim, de linha, ele para mim foi o melhor jogador da partida, sempre buscando, sempre driblando, foi o jogador que mais driblou na partida. Ele naquele duelo contra o Carreiras acabou ganhando quase todas as jogadas que tentou, então foi realmente uma tarde triste para o jogador do Real Madrid, que não viu a cor da bola, não viu o Olise e acabou sofrendo bastante. No segundo tempo, outro erro do Real Madrid. O Real Madrid sai com a bola no segundo tempo, perde a bola e aí com menos de 30 segundos o Harry Kane faz o segundo gol. Numa bola que talvez fosse até defensável, acho que se fosse o Courtois poderia ter pegado aquela bola do Harry Kane, mas realmente foi um gol muito rápido, um gol relâmpago, e ali sinceramente eu falei, acabou. Eu tava na redação trabalhando, falei, cara, aqui já era, porque foi um gol muito rápido e eu achei que o Real Madrid fosse sentir, mas não aconteceu. E aí, ao longo do segundo tempo, o Bayern de Munique foi perdendo fôlego, foi perdendo força. O Vincent Kompany faz algumas substituições que, para mim, atrapalharam o time. O Musiala, que não vem jogando bem, né, desde aquela lesão que ele teve no Mundial de Clubes, ele fez pouquíssimos jogos e hoje, mais uma vez, não entrou bem, entrou muito mal ali no meio campo, ele entrou no lugar do Gnabry, inclusive. E o Company coloca o Afonso Davies também, que em relação ao que o Laimer vinha fazendo, acabou entrando mal. Então não gostei dessas duas mexidas do Vincent Kompany, que eu acho que foi o que atrapalhou o Bayern de Munique ali até um fôlego, a conseguir alguma coisa no finalzinho do jogo. Agora falando de Real Madrid, o Real Madrid soube sofrer, como eu disse, é um time que se defendeu muito bem, sofreu alguns lances de perigo, é certo, mas assim, suma, os jogadores do Bayern não estavam tendo liberdade. Tirando o Olise, que, como eu disse, foi o principal destaque, o Luiz Dias, o próprio Harry Kane, o Gnabry não estavam conseguindo ter a bola em boa posição. Eles estavam sempre recebendo a bola de costas para marcação, estavam sempre tentando, precisando gerar espaço, precisando rodar para conseguir fazer, estavam não conseguindo entrar muito num contra um, entrar muito
na jogada isolada, né, para tentar gerar espaço, porque eles não estavam conseguindo esse espaço. E aí, se eu falei das mexidas do Kompany, eu tenho que elogiar aqui as mexidas do Arbeloa. Ele coloca o Brahim Dias no segundo tempo, que deu um dinamismo totalmente diferente para o jogo. Ele coloca o Bellingham também no segundo tempo, que dá um dinamismo diferente para o jogo. E aí o time do Real Madrid faz o gol numa jogada com o Mbappé. O Mbappé acaba fazendo o gol na única chance que o Neuer deu. Assim, na única oportunidade que o Neuer deu, o Mbappé aproveitou, porque de resto o goleiro do Bayern de Munique fez absolutamente tudo no jogo. E aí quando eu falo do Neuer que ele é um dos melhores da posição, não é simplesmente defendendo, ele é excelente embaixo das traves, ele é muito bom e hoje ele mostrou que ele é o goleiro de fazer milagre, mas ele é o goleiro também de se posicionar muito bem. Teve uma bola que o Vinícius rouba o Real Madrid rouba a bola na saída de bola do Bayern de Munique, que o Pamecano erra, e aí o Vinícius tem a oportunidade de fazer o gol, só que o Vinícius atrasa, o posicionamento do Neuer atrasa o chute do Vinícius, e aí o Vinícius tira demais. Tem uma outra bola que o Mbappé tem a oportunidade de bater, e ele teria até um espaço, só que ele tenta tirar tanto do Neuer que tira do gol também. Então, assim, o Neuer é um goleiro que faz milagres, mas é um goleiro que com seu posicionamento atrapalha muito a vida do atacante. E para além disso, ele é um cara que com as bolas, com os pés, ele é muito bom também, né? Ele saindo com a bola, ele fazendo um trabalho de líbero, ele complementando ali a linha de defesa do Bayern de Munique com os pés, é uma coisa surreal, é uma coisa impressionante e é uma coisa que a cada ano ele evolui. E é uma coisa que, sinceramente, eu tava com muitas dúvidas para essa partida de hoje, porque ele estava lesionado, né? Ele veio de lesão, e contra o Freiburg no final de semana, ele falhou nos 2 gols do Freiburg. Então, assim, ele não vinha bem, existia essa desconfiança, mas ele mostrou que em jogo grande ele consegue, que em jogo grande ele cresce, e que com certeza ele foi uma aposta melhor do que o goleiro de 16 anos, o goleiro da base, que seria o titular caso o Neuer não conseguisse voltar de lesão, já que o goleiro reserva e o terceiro goleiro do Bayern de Munique também estão lesionados. Bom, o jogo, como eu disse, foi um jogo de momentos. Eu acho que o Real Madrid poderia ter empatado e não seria nada injusto, justamente pelas intervenções que fez o Neuer. O Real Madrid conseguiu ter um volume de jogo no segundo tempo que poderia ter tranquilamente empatado esse jogo, mas o Bayern de Munique, ao mesmo tempo, poderia ter feito muito mais. Acho que 2 gols ficou pouco para o Bayern de Munique, assim como um gol ficou pouco para o Real Madrid. Eu acho que é um jogo que poderia ter, tanto o Bayern de Munique ter feito mais, quanto o Real Madrid ter empatado, quiçá ganhado esse jogo. A verdade é que o Bayern de Munique vai com uma vantagem muito boa para a Allianz Arena, para a semana que vem lá na Alemanha. É uma vantagem que é de um gol? É de um gol, mas o tanto que o Bayern de Munique vem jogando nessa temporada impressiona e deixa essa segurança, né? O torcedor do Bayern de Munique que vê o time jogar fala, cara, esse time vai conseguir suportar e se a defesa segurar, se a defesa sofrer um gol, esse time vai marcar 2, 3 gols com tranquilidade. Vamos lembrar que esse time tem quase 4 gols de média na temporada. Assim, é assustador. É assustador. Então, o time do Bayern de Munique vai com essa vantagem. Do outro lado, tem o Real Madrid. E talvez esse seja o principal problema. Porque a gente já viu várias vezes o Real Madrid ressurgindo das cinzas. Hoje mesmo, o time ressurgiu do nada. Quando outras pessoas davam o time como morto, o time ressurgiu. Então, o Real Madrid é capaz disso. E um gol para o Real Madrid não é nada. Então, tô curioso para esse duelo de semana que vem. O Real Madrid não vai ter o Tchouaméni, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Mas, por outro lado, deve ter o Bellingham, talvez titular, não sei qual vai ser a estratégia do Arbeloa. E um destaque falando em suspenso, lesionados, enfim, o Éder Militão fez um jogo muito bom, na minha opinião, fez um jogo muito seguro, umas 2, 3 bolas ali que o Bayern de Munique poderia ter oportunidade de marcar. O Militão fez um bom trabalho, então fica esse destaque positivo para o Militão também, que é uma notícia boa não só para o Real Madrid, mas também para a seleção brasileira. Fechou? O outro jogo do dia foi a vitória do Arsenal contra o Sporting, 1-0. Esse jogo eu confesso que eu não consegui assistir muita coisa. Eu só vi que o Arsenal fez o gol no finalzinho, teve um outro gol anulado também, mas eu vou acompanhar um pouco mais dele, vou ver depois o confronto, e aí amanhã eu trago um vídeo falando dele e falando dos 2 jogos de amanhã. Amanhã tem PSG e Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid, 2 outros jogos espetaculares.
querendo aí, pensando já em Budapeste, pensando já na final da Champions League 2025-2026. Falou? Deixem o like aqui, se inscrevam, compartilhem, comentem, sempre com muito respeito. Críticas, elogios, sugestões são sempre válidos. Espero vocês nos próximos vídeos. Amanhã estarei de volta com o complemento da Champions League e já pensando também em todos os confrontos para a semana que vem nessas quartas de final da Liga dos Campeões. Um abraço a todos e até mais!